Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e faremos uma breve recapitulação da aula anterior para que você possa dar seguimento. E se você chegou até esse canal e ainda não se inscreveu, está aí a hora, o momento de você fazer essa inscrição, né? E participe do chat, coloque perguntas no comentário, se envolva nesse estudo para que dessa forma o canal se torne ainda mais relevante e esse estudo da Palavra de Deus possa chegar a mais pessoas. Ok? Vamos lá. Bom, a recapitulação é do capítulo 17, final do capítulo 17, convocado para uma reunião. Paulo foi então até o Areópago com os filósofos, o grupo de filósofos epicureus e estoicos. Ele então foi indagado a respeito do que ele estava ensinando. Falamos detalhadamente a respeito desse local, que se tratava de um local onde antes era um tribunal, onde o conselho se reunia para governar a cidade. Mas aqui era uma situação de tribunal, mas não processo judiciário, mas sim para inquirir sobre essa novidade que Paulo estava levando para a cidade de Atenas. Eles queriam então entender algumas coisas que para eles estava soando como estranho. Paulo inicia a sua defesa, observando que em Atenas havia um altar ao Deus desconhecido, e então, iniciando por esse altar ao Deus desconhecido, ele fala que esse tal Deus era o Deus a quem ele estava pregando. E ele então anuncia que ele era o Criador e o sustentador de todas as coisas, que não habita em templos feitos por mãos humanas, e que por ele ser o sustentador, então, era um Deus que não dependia das pessoas, mas sim o contrário. Cita então dois poetas muito conhecidos em Atenas, até como uma forma de se identificar com o povo. Admoesta-os a respeito do arrependimento, pois anuncia que Deus já estabeleceu o julgamento do mundo e o julgador que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Ele então fala a respeito de Jesus Cristo. Logo que eles ouviram a respeito da ressurreição dos mortos, eles encerram ali a conversa, adiam para um tempo posterior conversarem um pouco mais a respeito. Eles criam na imortalidade da alma, mas não criam na ressurreição dos mortos. Foi assim que nós encerramos a aula anterior, já nos últimos versículos do capítulo 17, restando apenas o versículo 33 e 34, da onde iniciaremos, a partir de então, essa nova releitura do livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 33 diz assim: com isso Paulo retirou-se do meio deles. 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então esse finalzinho, versículo 32 até o final do capítulo, nos mostra a reação que o auditório teve, a forma como eles se comportaram. Um grupo escarneceram a Paulo. Isso está no versículo 32, a parte A, quando mostra o que nós já falamos anteriormente, que eles criam na imortalidade da alma. Mas quando Paulo falou a respeito da ressurreição de Jesus, eles então escarneceram porque não criam na ressurreição do corpo. Consideravam o corpo mau. Outra parte do grupo adiaram a decisão para outro momento, né? Está na parte B do versículo 32, e mostrando que os indecisos decidem pela rejeição. De uma forma ou outra tomaram uma decisão. E finalmente teve o grupo
dos que creram, está no versículo 34 que lemos agora, né? E qual tem sido a sua decisão hoje? Tem escarnecido, zombado, não querendo dar crédito, ou deixando para mais tarde, por você achar que ainda é bem novo para esse tipo de assunto, ou você faz parte do grupo que crê? Bom, quando há pessoas que resistem e pessoas que desejam aprender, quando o grupo está dividido, a sua atenção, então é bom parar e retomar o assunto depois apenas com aqueles que querem realmente ouvir. E isso é em qualquer assunto, em qualquer decisão, senão você se desgasta, perde tempo e acaba não atingindo o seu objetivo. A tradição posterior declara, sem provas, né, cabais, que Dionísio, esse tal de Dionísio, ele se tornou o bispo de Atenas. Ele se converteu, a Bíblia é clara a respeito disso, e ele, por ser um dos líderes do Areópago, acabou depois se tornando o líder da igreja cristã estabelecida naquele lugar. E já essa mulher chamada Dâmaris, para alguns, devia ser uma mulher estrangeira de elevada instrução e posição, até para poder estar participando ali de uma reunião oficial do Areópago. Deveria ser uma mulher assim, desse nível. E também é possível que essa mulher fosse uma gentia, temente a Deus, talvez havia até se convertido já na sinagoga, e por ser temente a Deus e estrangeira, ia até a sinagoga para ouvir as mensagens no sábado, e um desses sábados que Paulo estava pregando, quem sabe foi ali que Dâmaris se converteu. Capítulo 18 começa dizendo assim no versículo 1: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Corinto era a capital da província romana da região conhecida como Acaia. Foi uma cidade base, a ponto de Paulo escrever 2 cartas para essa cidade. E depois que ele saiu de Corinto, ele foi para uma outra cidade também muito importante, que foi Éfeso. Essas duas talvez sejam as 2 principais cidades que Paulo evangelizou nessa sua viagem missionária. Não sabemos como ele foi de Atenas até Corinto, a Bíblia não revela, se a pé ou se pegou alguma embarcação. A distância era de 80 quilômetros, então não sabemos como chegou. Porém, vimos que, como eu disse, lá no final, já no final da viagem, da segunda viagem missionária, até mesmo antes de conduzir-se para Éfeso, Paulo permanece ali em Corinto durante um bom período de 1 ano e meio, até porque houve uma aceitação por parte da cidade com relação à evangelização, e 1 ano e meio, então, ele ficou ali com liberdade para pregar o evangelho e fundar ali aquela cidade, essa igreja poderosa, forte, nessa cidade. E, como já sinalizei, dali ele partiu para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, de onde, lá de Éfeso, ele escreve a primeira carta aos irmãos de Corinto. Bom, essas foram 2 cidades muito importantes, onde foram estabelecidas essas igrejas chaves desse período de viagem missionária de Paulo, e que serviu de base para o avanço da igreja, pois eram cidades portuárias, cidades de onde saíam para todas as partes do mundo conhecido, principalmente Corinto. Os judeus lá de Filipos e Tessalônicas, que trouxe problema na vida de Paulo, sabendo que ele estava em Corinto, eles ameaçam a obra de Deus realizada por Paulo, buscando apoio às autoridades,
de então, porém não obteve sucesso, pois as autoridades de Corinto rejeitaram a acusação e Paulo continuou livremente, desimpedido, para pregar o evangelho aqui. Por que Corinto? Corinto era um grande centro comercial, era uma metrópole, cerca de 200 mil habitantes, uma grande cidade para a época, né? Paulo escolheu Corinto por várias razões. Primeira razão, pela sua posição geográfica. Ficava perto de Atenas, que era a capital da Grécia, era banhado por 2 mares, Egeu e Jônico, e aí facilitava a saída e entrada para essa cidade, vários portos. Também ele escolheu a cidade de Corinto por uma questão social. Era uma cidade muito rica, bem abastada realmente, e como já disse, muito grande, uma cidade grande para a época, né? E o comércio era intenso, era próspero, havia uma multicultura nessa cidade devido ao comércio, que era uma grande atração. Terceira razão pela escolha da cidade de Corinto foi a questão cultural, né? Havia uma tradição muito grande na questão dos jogos esportivos, competia de igual para igual na intensidade, talvez perdia apenas com relação às Olimpíadas, que já acontecia na cidade de Atenas, mas era um local onde atraía muitos esportistas de todas as partes do mundo conhecido. E a cidade também era aberta a novas ideias, novos pensamentos. Então, era uma cidade altamente intelectualizada. Isso também foi uma das razões pela atração de Paulo por ela, né? Uma outra razão era a parte da moralidade nessa cidade. Era uma cidade moralmente depravada. A religião ela era confundida com a prática sexual. Tanto é que Afrodite era a deusa do amor. E aí, no templo de Afrodite, havia muitas mulheres que serviam como sacerdotisas, mas como, na verdade, prostitutas cultuais. Esse era o culto a Afrodite. Isso chamou a atenção de Paulo e também levou a essa cidade por esse motivo. Finalmente, pela razão espiritual. Lá havia muitos deuses, muitos ídolos, e Paulo então foi para Corinto para pregar a cruz de Cristo no poder do Espírito Santo, conforme ele mesmo escreveu na primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, dizendo: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiram de demonstração do Espírito, ou do poder do Espírito. Versículo 2 diz assim: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo então foi vê-los. Aqui mostra que lá Áquila era natural de Ponto, uma província que ficava ao lado do Mar Negro, entre as cidades de Bitínia e de Armênia. Possivelmente o casal Áquila e Priscila já haviam se convertido em Roma, talvez, quem sabe, por alguns romanos que se encontravam em Jerusalém por ocasião do dia de Pentecostes, e ao retornarem a Roma, pregando o Evangelho, talvez esse foi o período em que Áquila e Priscila se converteram. Esse Cláudio, que mandou que todos os judeus saíssem de Roma, era o imperador de então. E deu essa ordem para todos os judeus se ausentassem de Roma, e segundo os historiadores, o motivo foi devido aos constantes tumultos instigados por Cristo,
ou seja, estava acontecendo um movimento em Roma, e quem sabe foi aqui que chamou a atenção de Paulo e brotou nele o desejo de ir até a capital do Império, né? E isso culminou numa próxima viagem. Mas a partir de então, Paulo já começa a estudar o desejo de ir, e em algumas cartas ele acaba mencionando isso. Versículo 3, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Bom, vimos então aqui que Paulo, em Corinto, foi morar com esse casal, Áquila e Priscila, e ele trabalhando com as mãos para o seu sustento, embora ele tenha recebido ajuda financeira da Macedônia, isso está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo revela isso, talvez no momento em que Silas e Timóteo chegam à cidade de Corinto, vindo inclusive da Macedônia, em versículos posteriores veremos isso. Bom, possivelmente Paulo havia aprendido essa profissão de fazedor de tenda na sua juventude, uma vez que era costume dos judeus, e isso não importava a posição social, onde eles ensinavam os seus filhos algum treinamento manual, alguma obra artesanal, né? Já prevendo para situações como essa, por exemplo, que Paulo está vivendo na cidade de Corinto. A única menção a Paulo fazer tendas na Bíblia é essa, que se encontra aqui no capítulo 18 de Atos. Mas houve muitas vezes em que ele trabalhou para se sustentar e não ser peso para os outros. O fato de Paulo fazer esse trabalho de tendas, ele acaba sendo um grande modelo para pessoas profissionais, a fim de que aproveite o seu negócio, aproveite a sua profissão e faça do seu local de trabalho o seu campo missionário, né? Vemos aqui na vida de Paulo essa experiência, né? Especialmente nos muitos países onde não é possível atuar como missionário. Me lembro aqui que no início de meu ministério, estava ainda trabalhando, desejoso de casar, mas em nenhum momento deixamos de realizar a obra de Deus por causa disso. Me lembro que eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite, eu dava aulas em várias escolas, e todos nós sabemos que o salário do professor não é lá muitas coisas, e antigamente, sei lá, parece que era até pior ainda. E nós desenvolvemos um grande trabalho na Igreja Betel, ali em São Torquato, com várias atividades. Era um final de semana super intenso, a partir de sexta-noite, era sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e segunda a sexta era trabalho direto, mas levantávamos assim mesmo, bem cedo para estarmos na oração, que nós chamávamos de oração da madrugada, mas começava às 6 horas da manhã e dali já íamos direto para o trabalho. E assim era a vida durante um bom tempo, né? E aí depois tivemos que abrir mão de nossa vida profissional para dedicarmos exclusivamente à obra do ministério. Os fariseus, voltando aqui para o livro de Atos, fariseus foram obrigados a ter uma profissão, e por isso talvez Paulo, por ser um fariseu, tinha essa profissão. Esse conceito pode ser muito útil também para a turma mais jovem, que querem entrar no ministério, mas que é muito importante, antes de tudo, ter uma profissão. É importante ter uma graduação, porque não se sabe
o dia de depois, né, se haverá necessidade de fazer tenda, como nós costumamos dizer, até seguindo o exemplo de Paulo mesmo, né? Caso não haja necessidade, caso esteja envolvido num ministério onde o desafio é grande e haja realmente necessidade de tempo integral, então que viva do Evangelho, porque na verdade esse é o tema que eu diria um tema princípio da palavra de Deus, né? Tema princípio. A Bíblia diz aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Paulo mesmo disse, ora, se eu estou anunciando a vocês as coisas espirituais para a vida de vocês, e qual é o problema de eu receber de vocês as coisas materiais? Se referindo desde o Antigo Testamento, se referindo aos animais que eram usados para tocar em moinho, e a expressão bíblica é não atas a boca do boi que debulha. E Paulo, inclusive, usando esse contexto do Antigo Testamento, ele está dizendo que até o animal, quando trabalha, come do que faz. Então, ele utiliza o princípio que ele também poderia muito bem ser sustentado da própria obra. Porém, em Corinto não tinha ninguém ainda, não havia uma base, né? E ele não, durante um período desse 1 ano e meio, ele teve que trabalhar. Mas depois, como entendemos, depois que Silas e Timóteo chegam na Macedônia, tragam um sustento suficiente, aonde ele pôde desenvolver ainda mais o ministério ali na cidade de Corinto. Porém, é bom ressaltar, Paulo jamais deixou de pregar o Evangelho por falta de sustento das igrejas. É excelente ter opção de sustento e não se sentir preso ou amarrado ao sustento da igreja, ou seja, sem escolha. Embora esse, como eu disse, não seja o princípio divino, conforme ele mesmo escreveu na primeira carta aos Coríntios. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Esse é o princípio bíblico. Bom, aqui para evitar qualquer obstáculo à pregação do Evangelho, Paulo se absteve de receber o sustento material. Versículo 4 diz assim, todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Como já vimos várias vezes Paulo fazer, era costume na sua vida, toda vez que chegava numa cidade, ele então se dirigia às sinagogas, isso era somente aos sábados, anunciando Cristo. Ou seja, ele estava então nesse primeiro momento, tendo que dividir o seu tempo com o trabalho secular, para o seu sustento, ele estava muito parado no quesito pregação, uma vez que ele estava utilizando de púlpito apenas as sinagogas. Ou seja, a gente percebe claramente que ele estava fazendo muito pouco comparado com o Paulo ativo que a gente tem visto até então. Ele contava com a ajuda de Áquila e Priscila, um casal poderoso, um casal que foram grandes cooperadores para Paulo. Eles eram bastante dedicados e Paulo, inclusive, chega a dizer que eles arriscaram a própria vida por ele. Lá em Romanos 16, Paulo fala assim, quando terminando a carta aos Romanos, e ele está fazendo a despedida para os irmãos de Roma, ele menciona Áquila e Priscila. Ele diz assim, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ou seja, está claro então que Priscila e Áquila eram líderes de uma célula poderosa e agora estavam em Roma, embora, olha só quando ele diz, todas as igrejas dos gentios são gratos a Áquila e Priscila. Então, observem que eles não ficaram apenas em Corinto, agora nesse momento já estavam em Roma e devem ter passado por outras cidades, quem sabe consolidando todo o trabalho que Paulo realizou a mando do próprio apóstolo,
E aqui Paulo deixa entender o quanto foi tremendo o trabalho de Priscila e Áquila. Note que nesse versículo de Romanos, Priscila aparece o seu nome primeiro. Lá em Atos aparece Áquila, o homem, né, na frente. Mas aqui e em todas as outras partes, quando Paulo cita de Áquila e Priscila, ele coloca Priscila na frente. Possivelmente, Priscila era talvez a pessoa mais dedicada com relação ao cuidado, ao pastoreio, lá na sua rede de células, né? O trabalho era caseiro, era como fazemos aqui em nossa família, o trabalho de casa em casa, e Priscila poderia ser a pessoa que se destacava na liderança. Como temos tantas mulheres aqui mesmo em nossa igreja, mulheres dedicadas e que se destacam, né, por serem pessoas assim, quem sabe, como Priscila. Versículo 5 diz: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Uau, olha aqui, aqui chegou agora a hora de analisarmos. Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. O que acontece é que, quando Paulo estava em Atenas, Paulo mandou uma ordem para que eles viessem estar com ele, né? E nós vemos claramente que eles fizeram isso, e isso está registrado lá na carta aos Tessalonicenses, e possivelmente tenha sido enviados de volta à Macedônia, quase que imediatamente, para verificar o estado das igrejas. Ou seja, eles vieram ter com Paulo em Atenas, mas devem ter retornado tanto para Filipos, e possivelmente tenha sido Silas que tenha ido para lá, e Timóteo foi para Tessalônica. E de lá, sim, é que eles desceram, encontraram com Paulo em Corinto, trazendo as ofertas dos irmãos e para o sustento, e por isso o versículo deixa claro que Paulo passou a se dedicar exclusivamente à pregação. Então essa palavra exclusivamente significa que ele parou de fazer a tenda e passou a dedicar-se exclusivamente. Outra coisa que a gente percebe que trouxe um ânimo para Paulo foi porque a sua equipe de viagem missionária, né, Silas e agora Timóteo, estavam com ele. E agora ele poderia pregar com muito mais ousadia. A gente vê aqui uma mudança radical na vida de Paulo e no seu dinamismo, né, que chegou à sua equipe. E aí ele se entregou, ele se dedicou ainda mais. Versículo 6, o último que vamos estar analisando agora, ele diz assim: opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade e de agora em diante irei para os gentios. Gente, isso já aconteceu com Paulo. Nós encontramos no livro de Atos, no mesmo livro de Atos, no capítulo 13, uma semelhante atitude. Embora esse também fosse um costume judaico, mas foi o que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 10, quando ele envia os discípulos, depois envia os 70, e dentre as recomendações estava exatamente essa. Olha o que diz no versículo 14 de Mateus 10. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, ou daquela casa ou cidade. O que a gente consegue entender aqui nesse versículo é que, com o aumento da atividade missionária, o fato de ele ter se dedicado exclusivamente à pregação junto com a sua equipe missionária, o trabalho dele se multiplicou e frutificou, fazendo com que os judeus da cidade pudessem invejarem o trabalho de Paulo, até porque a sua visão era evangelizar os judeus, e os judeus então
como nas outras cidades, invejaram e levantaram ali uma certa oposição. E Paulo então faz essa declaração, a mesma declaração que ele faz no capítulo 13, que ele de agora em diante iria se voltar para os gentios. A pessoa, o enviado, precisa saber como lidar com rejeição, não se culpando nem se afligindo, para poder prosseguir até encontrar pessoas cujo coração esteja preparado. Eu ainda não vi uma pessoa que se dedique à pregação do Evangelho que não sofra resistência, que não sofra rejeição. A intenção é levar a evangelização e a salvação às pessoas, mas facilmente se encontra, inclusive dentro do próprio grupo que segue, pessoas que contestam palavras por, discordarem de pequenas coisas, mas fazem disso um grande cavalo de batalha. Todos os líderes precisam estar preparados para situações assim, de adversidades como essa. A lição que temos aqui de Paulo é que nada pode parar. Nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode parar um servo do Senhor. Se há necessidade de buscar fazer uma tenda para poder continuar pregando o Evangelho, que se faça. Se houver uma perseguição, um nível de rejeição e talvez até uma turba se levantando para te atacar, para te ferir, nada pode parar a igreja do Senhor. Nós estamos vivendo tempos que sinalizam tempos assim. Aqui no Brasil ainda estamos vivendo um tempo de muita liberdade, mas quando analisamos a igreja cristã espalhada no mundo, há muitas cidades e muitos países em que muitos irmãos nossos estão sofrendo por pregar o Evangelho. Mas que a nossa marca seja a marca da igreja primitiva, da época de Paulo. Homens e mulheres valorosas como Priscila e Áquila, a ponto de enfrentar as resistências, mas não desistir de anunciar a palavra de Deus. Um grande abraço para você, para a sua família, que Deus te dê uma boa noite de sono reparador. Beijo no seu coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Tá bom?